Antes de começarmos, da maneira que estamos, só curvemos a nossa fronte. Vamos fazer uma oração. Nosso bondoso Pai, graças te damos pela oportunidade que nos dá nessa manhã tão bonita, nos reunirmos e meditarmos sobre assuntos tão elevados. Reconhecemos que a nossa mente é limitada e esses assuntos são sagrados e de nós mesmos, ó Pai, não podemos tirar nenhuma conclusão sábia. Por isso invocamos seu Espírito. Nos guie nesse estudo. Te imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver se vocês prestaram atenção ontem. Ontem a gente conversou sobre o quê? A lei da vida, certo? E vamos definir, o que a gente definiu que é a lei da vida? É dar. É dar, mas dar com qual motivo que tem que ir atrás dessa ação? Gratidão. Ficou bem claro essas primícias para a gente poder avançar? Porque o coração egoísta humano, ele dá também, mas ele dá como o quê? Investimento. Ele dá para receber muito mais em troca. Existe alguma coisa, algum problema você esperar boas coisas de uma ação boa sua? Não, necessariamente não. Deus faz boas coisas para a gente e ele espera a gratidão. Mas o problema é quando você condiciona. O coração egoísta, ele condiciona. Eu só vou fazer isso se eu tiver em troca. E aí, quando ele é frustrado, aí ele se acaba. E a gente vê que isso não acontece com Deus. Deus, ele faz por nós. Ele só para de fazer quando ele vê que não tem jeito. O nosso coração está tão concentrado em si próprio que não vai sair nada de bom de maneira nenhuma. Né? Então, Deus, ele dá porque ele sabe. Dar é ganho e o dar é amor. E a gente viu também que dar o amor, essa lei da vida, isso, de quem é a responsabilidade da gente nos encher? Nós. E por quê? Ela é uma necessidade, né? Qual é a definição de necessidade? A gente trabalhou isso. Aquilo que a gente não pode produzir por nós mesmos. Se a gente não pode produzir para nós, se a gente tem necessidade de amor, eu posso ser uma fonte de amor para minha esposa? Não. Mas eu tenho que amá-la. Deus pede para a gente amar uns aos outros, mas e aí, como tá? Se eu não posso ser a fonte de amor, como que eu posso amar outros? Eu tenho que tirar direto da fonte. Né? Então, nós precisamos buscar na fonte para entregar uns aos outros. Porque a gente só pode entregar aquilo que a gente recebeu. Aquilo que a gente pegou de Deus. Né? E aí, então, olha, ontem à noite a gente convidou todo mundo para ver o sol nascer. É uma oportunidade. Você vê a aurora brilhando no horizonte, maravilhoso. Todo mundo teve a oportunidade. De quem é a responsabilidade? O sol nasceu para todos. Quantos viram? Aqueles que decidiram. Né? Isso é uma opção que é uma responsabilidade individual. É nossa. Entendeu? Da mesma maneira, o sol da justiça se manifesta no mundo. Mas muitos preferem ficar olhando para Hollywood, para a telinha, ou na network, na mídia social, ou na Netflix, ou o que seja. Entendeu? Realmente Deus, ele dá essas oportunidades para todos nós. E a responsabilidade é nossa. Mas a gente está falando de uma responsabilidade específica, que é nos encher de amor. Só revendo para você. Você já se sentiu vazio quando se trata de amor? Quantos aqui já se sentiu vazio? Eu já me senti vazio muitas vezes. E de quem é essa responsabilidade? Ela é nossa, né? Ela não é de Deus.
Assim como a gente viu a analogia da comida, a gente tem um buffet de alimentos vivos e um buffet de churrasco. Quem decide o quê? A responsabilidade, ela é individual. Da mesma maneira, Deus, ele dispõe um banquete para cada um de nós, um buffet. Esse buffet tem a graça, que é um dom imerecido. O perdão, nós adquirimos o perdão através do quê? Através da graça. Quando nós adquirimos o perdão, a gente recebe graça. Quando o nosso irmão precisa ser perdoado por nós, é a vez da gente fazer o quê? Pegar essa graça e dispensar para o outro. Mas muitos de nós, a gente não. Jesus perdoou todos os meus pecados. Sabe por quê? Porque eu me tornei vegetariano. Porque eu me arrependi. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Porque eu reconheço. Será que essa pessoa chegou a receber a graça? Esse que é o ponto. A graça é algo que Deus dá para alguém que não merece. Se você se considera merecedor, você não é elegível ao recebimento da graça. Deus até dá isso como graça, mas você pega isso como o quê? Salário. Então, muitas vezes a gente não consegue distribuir graça porque a gente não recebeu. A gente não tem. E muitas vezes eu já vi as pessoas falando, não, você tem que só aceitar o perdão. É só aceitar, porque Jesus perdoa. O caminho a Cristo fala que existe condições para o perdão. E uma das primeiras condições é o reconhecimento de quão ofensivo é o pecado, de quão pecaminoso é o pecado. É a consciência da nossa natureza tão degradada. Ela fala sobre a gente até ter essa consciência dos nossos motivos, do nosso coração, que são impuros, e que não vai ser eu falar perdão para uma pessoa que vai mudar o meu coração. Eu lembro que muitas vezes em casa, quando as crianças eram pequenas, às vezes a gente falava assim, pede perdão, pede perdão. Aí batia a consciência assim, não pede não, você não pede. Aí ficava, porque eu estou ensinando o menino a ser o quê? Ser fariseu, falar com a boca, perdão. E o coração, como está? Entendeu? Não conscientizou de nada da situação. Então, nosso problema ele é mais profundo. A gente vê, olha, a graça, é interessante que o Espírito de Profecia faz uma analogia de graça como água, certo? A água, quando a gente é batizado, a gente se batiza, nós somos enterrados. Aonde? Na água. Nós somos enterrados na graça divina. Então, o nosso nascimento é pela graça, é da graça, o segundo nascimento. Então, se a gente não está distribuindo graça para aqueles que pecam, onde abunda o pecado, superabunda o quê? A graça. Então, se a gente não está distribuindo, a gente tem que realmente precisar de um novo batismo cada dia, na graça do nosso bom Pai. Então, esse é o banquete do amor. Ele tem a segurança, a paz, a verdade, a misericórdia, a aceitação, a justiça, a liberdade. São coisas que todos nós ansiamos. É o amor. Isso são a maneira com que o amor se manifesta. E o amor de Deus, ele nos fala, nunca te deixarei, nem te desampararei. Portanto, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ó vós, todos os que tendes sedes, vinde às águas. Os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então a gente vê aqui que Jesus está chamando quantos? Todos quais? Os que têm sede, os que estão necessitados. Tá? Cuidado com os evangelismos. Hoje em dia é muito comum fazer evangelismo para quem não está necessitado.
Vamos fazer evangelismo para os ricos ou para os jovens. Vamos atrair os jovens para a igreja. Aí vamos colocar na igreja tudo que os jovens não necessitados, não abatidos, não cansados gostam. A gente coloca isso dentro da igreja, achando que está fazendo um bom negócio. A gente não está fazendo, a gente está tirando Deus da igreja. Ou os ricos, vamos colocar tudo que os ricos precisam, que eles gostam aqui. Não. A gente tem que focar o nosso evangelismo naqueles que Deus está chamando. E Deus chama os sedentos, os cativos, os prisioneiros, os pecadores. Aí vem a pergunta que não quer calar-se. Somos nós essa classe? Tem que começar tudo conosco, né? Com essa nossa consciência. Existe um outro banquete neste mundo, que esse é o banquete do egoísmo. Egoísmo é o antônimo de amor. No Caminho a Cristo fala que quando Adão e Eva pecou, o egoísmo tomou o lugar do amor. Então, o antônimo de amor é egoísmo. E no egoísmo, ele oferece coisas que, às vezes, a gente não reconhece como coisas ruins. Ele oferece poder, prazer, popularidade, posse, controle. Isso é necessariamente ruim. Mas no coração egoísta do homem, isso só faz coisa ruim. E nós, às vezes, passamos a vida inteira atrás de posses. E aí, quando chega no final da vida, um senhor lá nos Estados Unidos, ele confessou para mim, ele estava lá no Lifestyle, a gente estava fazendo hidroterapia nele, ele falou, Isaac, eu passei a minha vida correndo atrás de posses, de riquezas. Eu consegui bastante dinheiro, bastante de riquezas. Hoje eu estou gastando toda a minha riqueza para recuperar a minha saúde, mas não está dando certo. Caminho inverso não funciona, né? Então a gente vê que prazer, tem alguma coisa má com o prazer? Não tem. Deus, ele quer que nós tenhamos prazer, mas com as coisas boas, as coisas construtivas. A nossa natureza, ela encontra prazer com o quê? Com apetite pervertido. Ela encontra prazer com o quê? Em maus hábitos acariciados, dormir tarde, né? Aquele socialzinho à noite, né? E dormir tarde, comendo um monte de porcaria. Isso é, né? A oficina do inimigo. Sabia que Adolf Hitler, ele esperava o pôr do sol para fazer os discursos deles para os soldados? Porque depois do pôr do sol, o lobo frontal, sabe? A sua parte de filtro, a nossa parte que a gente tem de filtro, o lobo frontal que filtra moralidade, tomada de decisão, julgamento, isso já tá descansando. E as pessoas se tornam muito mais influenciáveis. E isso a gente vê nas festas noturnas aí. As pessoas têm algum filtro moral? Não. Eu tinha amigos há 10 anos atrás, no hospital, que falava que ia para balada. Ah, eu beijei nos 20 pessoas nessa balada naquela noite. Isso, tem alguma moralidade nisso? Tem algum filtro? Entendeu? Então, realmente o prazer, não tem problema com o prazer, mas o nosso coração perverteu isso e coloca isso como um Deus, como um alvo. E aí mora o perigo. Então, se a gente plantar isso, se a gente passar a nossa vida atrás de poder, prazer, popularidade, posse, controle, a gente vai rapidinho entrar no quê? No engano, no abuso. Não, é só uma mentirinha, sabe? Mas a finalidade é boa. É para eu manter minha autoridade, para eles não desconfiarem de mim, sabe? Para eu ficar bem na fita e a minha autoridade ainda ser respeitável. Por isso, eu só vou mentir um pouquinho. Aí vem o engano, né? A manipulação, o controle, a traição. Então, vocês estão vendo como o egoísmo ele trabalha disfarçado, né? E é por isso que muitos de nós vamos colher frutos ruins. E quando a gente colher esses frutos do egoísmo, a gente vai achar, não tem problema nenhum, sabe? Mas olha, esses 2 buffets eles estão disponíveis para você e para mim. De quem é a responsabilidade?
nossa, individual. E o que é mais fácil? A gente correr atrás do prazer, do poder, da popularidade, do posse, do controle, ou correr atrás de misericórdia, de graça? Primeiro, para correr atrás de misericórdia e graça, você precisa ter um autoconhecimento. E como a gente vai se autoconhecer? Se eu olho para o meu irmão, eu vejo que o meu irmão é pior que eu. Né? Os nossos olhos não são humildes. Como que a gente vai se autoconhecer se a gente fica olhando uns para os outros? A Bíblia fala que não tem sabedoria naqueles que se comparam um com os outros. Fala que nós temos que cuidar dos nossos próprios negócios e não viver se comparando. Não há entendimento, não tem parâmetro. Para pensar um pouquinho. Jesus fala aqui numa parábola que para umas pessoas foi dado quantos talentos? Para outra foi dado quanto? Para outra foi dado 5. E aí? O que vocês me... Não tem equidade na Bíblia? Não tem equidade? Nossa, Deus não é justo. Né? Você vê que tem pessoas que já nascem milionárias, outras nascem na favela, sem mãe, sem pai. Que equidade existe nisso? A parábola continua, não acaba aí. Ela fala que Deus deu para cada um de acordo com o quê? Sua capacidade. Né? Então, se nós somos semelhantes e não iguais, se nós somos só semelhantes e não iguais, existe parâmetro de nos compararmos uns com os outros? Existe parâmetro a Serra do Cipó se comparar com o Projeto Reviver? O Projeto Reviver se comparar com Lei Esperança? Existe parâmetro para isso? Nós estamos em lugares completamente diferentes, situados em lugares diferentes. Cada um deles tem identidades completamente diferentes. E cada identidade tem pontos fortes em um aspecto, mas no que em outros. E pontos fracos também diferentes. Nós não temos base de nos compararmos uns com os outros. E muito desequilíbrio emocional está aí. Esse mundo, ele estimula as pessoas a se compararem uma com as outras. Né? Os psicólogos até falam que nós estamos numa geração que ela é controlada pelo que os outros vão pensar dela. Né? Quantos likes? Ai, eu não tive likes. Então, sabe, é uma neura. E isso não vai dar paz para ninguém. Isso vai dar uma inquietação. Isso é um campo minado. Então, mas por que eu comecei a falar isso? Porque a gente só vai alimentar desse buffet de cima se a gente tiver autoconsciência. E essa autoconsciência não vai vir da gente olhar um para os outros. Vai vir da gente olhar para quem? Para Cristo. Você vê que é por isso que o Espírito de Profecia pede para você passar 1 hora do dia no WhatsApp, ou no Instagram, no Facebook. A maioria das pessoas passam muito mais que isso. Quanto tempo nós passamos contemplando a Jesus? Contemplando o nosso Deus. Tudo o que Ele fez por mim. Então, o Parábolas de Jesus ele nos fala que o verdadeiro autoconhecimento vem olhar para quem? Para Cristo, para Jesus. E agora? Aí entra o assunto de ontem. E agora, se eu coloco em Cristo as minhas tendências pecaminosas e eu olho para Ele, será que Ele vai me ajudar? Nós nos conhecemos por contraste quando nós olhamos para Jesus. Ele puro e eu imundo. Ele justo e eu injusto. Ele perfeito e eu completamente contaminado. Vocês estão vendo, né, que uma coisa vai levando a outra. Né? Se não tivermos a nossa autoconsciência, a gente vai se alimentar. Nós vamos nos achar justo. E aí o que eu vou querer? Eu vou querer popularidade e poder para eu pregar a mensagem. Só que o Gil, ele percebeu que quando ele foi para o campo missionário,
Ele pensou, poxa, agora eu estou no campo missionário, agora eu posso pregar a mensagem. Aí ele falou, pum, a mensagem refletiu de volta para ele. E aí o coração, aí ele, uau, tem mais coisas, Senhor. O Leandro estava falando ontem também, né? Mais coisas, Senhor. Quando a gente chegou lá no Aiud, mudou tudo. E, nossa, o nosso problema é mais profundo que isso. Senhor, tenha misericórdia. Então, nós precisamos desse autoconhecimento para a gente poder sentir necessidade desse buffet. Aí, quando nós sentirmos a necessidade, nós vamos estar o quê? Sedentos, cansados, sobrecarregados. Aí sim, vai ser mais fácil a gente aprender humildade e mansidão. Agora, se a gente não estiver sedento, aí falado, seja humilde, reconheça a sua necessidade. Você não se conhece, né? Então, vamos olhar mais para Jesus, para nos conhecermos. Olha, muitos de nós vamos passar a vida inteira lutando por poder, por prazer, por posse, por popularidade, por controle. Muita gente quer um certificado, sabe? O que certificado dá para elas? Controle. Certificado de médico dá o controle da situação. Agora, o que eu falo é lei aqui, né? Então, as pessoas procuram isso. Será que é isso que nós precisamos? Se a gente plantar esse buffet do egoísmo, o que a gente vai colher? A gente vai colher boas coisas? Não, não vamos colher boas coisas. Existe na natureza uma lei de causa e efeito. Cada efeito deve ter a sua causa. Cada causa deve produzir um efeito. Se a causa for removida, o efeito ele vai cessar. Certo? Então a gente vê que, vamos ver, nós conhecemos uma árvore pelo quê? Pelos frutos. Os frutos são causa ou efeito? São efeito. Então, se eu tenho um efeito, um sintoma de tosse, de dor, de ansiedade, tomar um remédio para ansiedade, resolveu meu problema? Mas é um extrato sem álcool, natural, feito lá na Serra do Cipó. Será que resolveu o problema? Ou não, é simplesmente um escalda-pés. Não, uma hidroterapia natural para minha ansiedade para resolver. É o efeito que o escalda-pés está atuando ou na causa? No efeito. Então ele não está fazendo nada mais, nada menos que o próprio comprimido para dormir faz. Vocês estão vendo que às vezes a gente só muda o veículo, mas, cara, eu não tomo comprimido, mas eu tomo uma erva, eu faço um remédio natural, mas a gente está usando o mesmo raciocínio irresponsável e inconsequente. Né? O efeito ele não produziu a si próprio, ele foi causado. A gente precisa ir na raiz do problema. Uma vez que você tenha abordado a raiz do problema, não existe problema nenhum você aliviar o sintoma. Seria a mesma coisa se o alarme de incêndio soasse aqui. E vamos supor que esse alarme é ensurdecedor, sabe? Irritante. Um alarme muito alto. Mas é um alarme do quê? O que é o problema? É o alarme ou é o incêndio? Não, então você chamaria o cara de doido se ele quebrasse o alarme e se preocupasse mais com o alarme do que com o incêndio. Você não acharia que ele é doido? Né? Agora, uma vez que ele já começou a apagar, já sabe onde está o incêndio, começou a apagar, tem algum problema você desligar o alarme? Não. Você já está abordando a causa. Então, a gente vê que tem muita gente por aí quebrando os alarmes, né? Sem apagar o fogo. Simplesmente podando a árvore que dá maus frutos. Eu podo o fruto da árvore e acho que o problema da árvore resolveu. Será que resolve? Né? Então, aqui, olha, vamos fazer essa analogia que os frutos são sintomas. E aí o galho, onde o fruto nasce, né? Porque o problema não está no fruto em si, estaria no galho. A nutrição que o galho está passando para o fruto não é uma nutrição eficiente, ou quem sabe o galho está quebrado. Se alguém chegar aqui na Dalva com dor nas costas, aí a Dalva pega e fala, olha,
Eu tenho um remédio que é batata. É assim, batata é que resolve, não é batata mesmo, não. Batata não é remédio natural para dor nas costas, tá bom? Ela pega e faz uma massagem de gelo, aí tira a dor com a mão das costas da pessoa e manda ela embora para casa com as facas penduradas nas costas. Ela fez um bom trabalho? Tirou a dor, fez um bom trabalho, ganhou até um cliente, né? Porque aquilo é paliativo. Vai resolver simplesmente o sintoma. Daqui umas horas ele vai voltar de novo, ela vai cobrar outra sessão. Você está vendo como as pessoas criam clientes, né? Então, não vamos agir com a mensagem de saúde de uma maneira inconsequente. Nós não estamos aqui para apagar alarme. Ele está aqui para apagar fogo, né? Para ir direto na causa. Então, o fruto ele está ligado no galho. O galho tem um problema, por isso que o fruto não saiu saudável. O galho, sabe o que é? É o comportamento. Se eu tiver um comportamento ruim, esse comportamento ele vai o quê? Ele vai ter frutos ruins. Se eu tiver um comportamento bom, ele vai ter frutos bons, né? De Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele ceifará. A natureza também. A natureza não se deixa escarnecer. O que o homem planta na sua boca, ele vai colher aonde? No corpo. Vai ter o resultado. A natureza também, ela se manifesta. Então, os nossos comportamentos de comer, de beber, de respirar, eles vão gerar frutos, se forem bons frutos, se forem más frutos. Só que o galho da árvore, que é o comportamento, ele está ligado aonde? No tronco. Nós desenvolvemos comportamento para atender necessidades. Nós temos necessidade legítima de hidratação, certo? Aí, para atender essa necessidade legítima de hidratação, que é o tronco, eu vou desenvolver o quê? Um comportamento de beber Coca-Cola, junto com a refeição. Né? Então, é um comportamento para hidratar. Esse comportamento é bom? Ele vai tirar frutos bons? Não. Então, eu vou beber água. Água do poço artesiano, sem cloro. Vou beber água junto com as refeições. E aí? A água é coisa boa, certo? Então, e eu estou bebendo água, então pronto. Só que na hora errada. Existe hora para todo propósito debaixo do céu. Sabia que Deus falou para ele não jogar pérolas aos porcos? Sabe o que é jogar pérolas aos porcos? É quando você dá água no horário da refeição. Ah, mas ela está desidratada, papá. Mas não é o horário. Então, muita gente por aí está jogando goela abaixo dos outros um monte de verdade. E fala, não, eu estou certo, isso é verdade. Isso é pérolas aos porcos. Jesus falou que eu tenho muitas coisas para vos dizer. Depois de 3 anos que os discípulos estavam com Jesus. 3 anos e meio. E o que ele falou? Vós não estáis prontos. Por que a gente não respeita a vulnerabilidade um dos outros? Hã? E quando o Gil chegou lá na Serra do Cipó, em 1 mês a gente descarregou tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque o amor, ele é o quê? Paciente. É o primeiro. O amor é paciente. E outra coisa, aqui está o quê? A paciência dos santos que guardam o mandamento. A gente passa batido paciência, né? Vocês acham que Deus não está sendo muito paciente conosco? Você acha que Deus não gostaria de já ter resolvido esse problema aqui há muito, muito, muito tempo? Ele está sendo paciente por quê? Porque está esperando cada um de nós. Né? Sabia que não tem limite para o trabalho de uma alma que coloque o eu de lado e deixe Deus atuar através dela. Não existe limite. Então, isso quer dizer que todos nós aqui não estamos lá.
não estamos tão consagrados a Deus, tão entregues como deveríamos. Né? Então, realmente, às vezes a gente tem uma necessidade legítima, né? Aí a gente atende essa necessidade de uma maneira irresponsável e a gente vai colher más frutos. Só que o tronco da árvore está ligado aonde? Nas raízes. E o que são as raízes? As raízes seriam as nossas crenças, aquilo que a gente acredita. Porque o que nós acreditamos vai determinar a maneira com que nós vamos atender às nossas necessidades legítimas. E aí vai causar o quê? Bons frutos ou más frutos. Mas existe uma outra coisa. O que nós acreditamos vai fazer o que também? Ele vai até criar necessidades ilegítimas. Nossa, eu tenho a necessidade de olhar o meu Facebook todo dia, meu Instagram todo dia. Vai criar necessidades ilegítimas. E isso vai gerar comportamentos ruins, o que vai gerar frutos ruins. Então, quando alguma coisa acontecer de ruim na sua vida, não saia por aí resolvendo a situação. Acidentes ocorrem. Acidentes ocorrem. Com certeza ocorrem. Mas ocorre para um propósito. Uma finalidade. Porque Deus não deixa que nada que nos aconteça, até mesmo um acidente, não seja usado para o nosso bem. E qual bem maior que nós podemos ter do que o correto conhecimento de nós mesmos, para a gente poder correr para Ele, para aquele que pode nos ajudar. Entendeu? Então, olha, as nossas crenças, cuidado com o que você acredita, e conhecerás a verdade vos libertará, e sereis livres de fato. Só que aí, da onde você está construindo as suas crenças? A raiz da árvore, ela tira a nutrição da onde? Do solo. Então, o solo é a fonte que alimenta as crenças. Qual é a sua fonte de informação? Da onde você está recebendo informações todo dia? Da Bíblia, da Palavra de Deus, do Espírito de Profecia? Ou da internet, das redes sociais? Ou da escola, dos professores? Então, cuidado. Só existe uma fonte confiável. Ou dos pioneiros. A gente já viu muito isso. Ou dos pioneiros, porque o pioneiro tal acreditava nisso, o pioneiro tal. E aí, daqui a uns dias você pode se tornar um luterano, porque a igreja luterana ela é uma igreja de pioneiro, né? Ela ficou naquilo que luterano acabou. Então, cuidado com qual tem sido a sua fonte. Eu lembro uma vez, lá no Lifestyle, que eu tive gastrite. Meu estômago estava doendo. Tudo que eu comia fazia mal. Aí minha esposa chegou para mim e falou: Isaac, olha, porque gastrite tem duas causas principais. Uma é estresse e a outra é hábitos alimentares. Ela falou: Isaac, e eu sou bem chatinho para comer. Qualquer coisa reclamo, isso não combina com isso não... Aí ela falou: Isaac, ó, você não tem desculpa nenhuma para ficar reclamando da comida. Você come no Lifestyle. Examine o seu coração. Aí eu estava lá no Lifestyle, com o meu estômago doendo. Lá na horta estava cheio de babosa. Babosa. Eu tinha lá hidroterapia, tinha lá um balcão cheio de chás, que é bom inclusive para gastrite. E aí, antes de recorrer tudo a isso, eu peguei um dia em oração, eu estava orando e estava falando: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo que o meu estômago está reclamando tanto? Né? Esse alarme é alarme do quê, Senhor? Aí me veio à mente uma situação. Eu alugava uma casa nessa época. E o dono da casa que eu alugava, ele chegou para mim, quando venceu o aluguel, ele chegou com um novo contrato. Assim, olha, eu aumentei 30%. Era 600, ele aumentou para 1.000.
eu aumentei o aluguel da casa, está aqui, ó, o contrato, se você não quiser. Se você não quiser, você pode sair. Sabe me devolver. Eu peguei o contrato, eu olhei para ele, falei, Deus é que paga meu aluguel. Eu assinei o contrato. Só que por dentro estava o quê? Isso não é justo. Imagina, isso não é, eu tenho os meus direitos de inquilino. E aí, as próximas semanas, foi o Isaac perguntando qual terreno que estava sendo vendido, qual casa que estava disponível para alugar. Foi o Isaac correndo atrás de lugar para alugar. E eu sabia todos os terrenos da redondeza, todos os valores, e nada estava se abrindo para a gente. E aí, naquela noite, eu falei assim, Senhor, será que é isso? Aí o Senhor me impressionou. Assim, Isaac, você falou para o homem que quem paga o seu aluguel é quem? Sou eu, Deus. Se é Deus que paga o meu aluguel, quem tem que decidir o que é justo e o que não é justo? Quem? Quem paga a conta, né? Quem paga a conta decide. E não o Isaac. Aí naquele dia em oração eu falei, tá bom, Senhor, tá bom. Eu vou descansar nisso, eu vou deixar nas suas mãos. Se o Senhor achar que é justo eu ficar pagando um aluguel absurdo desse, tudo bem. Não, porque eu havia vendido a minha casa em São Paulo e eu estava lá na Serra do Cipó pagando aluguel. Se eu quiser destruir o dinheiro da casa, né? O problema é do Senhor, Senhor. Vou continuar pagando aluguel. E naquele dia eu entreguei. No dia seguinte, adivinha o que aconteceu com a dor de barriga? Sumiu. Mas vamos supor que a gastrite estivesse tão avançada que não revertesse rapidamente. Uma vez que a causa foi abordada, teria algum problema eu ir lá pegar umas folhinhas de babosa, comer, tomar um chá? Agora, se eu tivesse, antes de abordar a causa, se eu tivesse começado a me medicar, isso iria facilitar eu descobrir a causa ou iria se tornar mais difícil eu descobrir a causa? E é por isso que às vezes chegam pessoas lá no Lifestyle, deve chegar aqui no Projeto Reviver tomando 20 comprimidos por dia. Né? Elas estão correndo de enxergar o real problema. Né? Então, olha, vamos tomar cuidado. Agora vamos colocar aqui, lembra, a gente viu que o amor é uma necessidade, certo? Agora, o que você acredita a respeito de amor? Você acredita que o amor tem que vir do seu marido? Tem que vir da sua esposa? Não, tem que vir dos seus amigos ou da igreja. Se nós acreditamos que o nosso amor tem que vir através do pastor, através da nossa igreja, o dia que o pastor cair, o que vai acontecer? Acabou a minha fonte de amor. Agora eu vou sair da igreja porque o pastor saiu. Então, a maneira que nós percebemos se somos amados ou não, ela se manifesta através dos pensamentos. Né? É por isso que a Bíblia nos fala de tudo que se deve guardar, guarde o quê? O seu prato de comida. Não é o prato de comida? Tá bom, então é o seu estilo de vida. É? Não. Tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sabia que existe uma coisa que nós fazemos mais do que comer? Existe uma coisa que nós fazemos mais do que beber. Mais até do que respirar, sabia? O que é? Pensar. Diz que a gente pensa em vem na nossa mente cerca de mais de 40 pensamentos por minuto. E aí, continua depois... Quando estão dormindo, estão processando e estocando aquilo para a memória a longo termo. Então, a gente vê que o nosso coração ele não para de processar dados. Está o tempo inteiro pensando. De tudo que se deve guardar, guarde o quê? O seu coração. Como que a gente pode guardar o nosso coração? Como que a gente guarda o nosso coração? Meditação.
tem as avenidas da alma. Cuidado com o que você ouve, com o que você vê, certo? Com o que você come. Isso também vai afetar grandemente. Só um dado aqui para vocês verem o quanto afeta a cafeína, afeta o nosso organismo. Foi feita uma pesquisa na Universidade da Carolina do Norte. Uma repórter, ela entrou na máquina de ressonância magnética e tirou uma ressonância do cérebro dela. Ela saiu da máquina, tomou um copo de café e entrou de novo na máquina. E aí foi comparada as duas ressonâncias magnéticas. Na ressonância, depois dela haver tomado um copo de café, o fluxo de sangue no córtex cerebral tinha diminuído em 40%. O córtex cerebral é a região do cérebro onde fica aquela parte que o Paulo falou, sabe? O pré-córtex frontal, onde nós temos julgamento, tomada de decisão, espiritualidade, moralidade. Entendeu? Essa parte do cérebro fica com 40% a menos de sangue. Sabia que o espírito de profecia, Ellen White, deu a mensagem de saúde, Deus mandou a visão sobre a mensagem de saúde em 1863. 15 anos antes, em 1848, foi dada uma outra visão, assim, à parte das visões mesmo de mensagem de saúde. E nessa visão era simplesmente para tirar que o povo do advento deveria parar de usar café, cigarro, tabaco e chá, que era o chamate que tinha cafeína também. Então, nessa época, o James White estava indo para o púlpito e pregando que não tinha problema nenhum comer carne de porco, por causa da visão de Pedro. Então, eles não tinham verdadeiro entendimento sobre a carne de porco. Deus não tocou na carne de porco. Deus tirou o quê? O café. Por volta desses anos, tinham pessoas que começavam a forçar o vegetarianismo. Ellen White falou, não, Deus está preparando um povo. Ela repreendeu. Vocês estão vendo como a nossa justiça é trapo de imundície? Quantos adventistas falam, eu não como carne de porco, mas se entope de chocolate, se entope de Coca-Cola, de Guaraná. Né? Nas prioridades de Deus, a cafeína está entorpecendo aonde? De tudo que se deve guardar, guarda o quê? Seu coração. Como a gente guarda o nosso coração? Não tomando café, nem cafeína. Deus começou guardando o nosso coração primeiro para depois tirar carne de porco. Aí, às vezes, a gente inverte as ordens agora e fazemos disso o nosso trapo de imundície começa. Então, olha, Deus, ele tem um propósito para nós. Ele tem uma estrada para nós andarmos. E essa estrada, ela é a estrada da obediência. Essa estrada da obediência, ela não segue a nossa inclinação. Se a gente estiver andando nessa estrada da obediência, devido a ela não seguir a nossa inclinação, se eu estiver andando com legalismo, sem um coração renovado, eu vou ficar criticando todo mundo que está se esbaldando fora dessa estrada. Agora, se Deus tiver transformado o nosso coração e a gente tiver tendo gozo de andar nessa estrada, a gente vai sentir pena daqueles que estão fora dela. E aí, aonde nós estamos? Nós temos sentido pena daqueles que estão desobedecendo ou a gente tem sentido raiva? Porque isso é um termômetro de onde está o nosso coração. Essa é a estrada da obediência. Então, a gente viu que quando a gente começar a sair dela, o nosso corpo vai dar alarmes. Esses alarmes vão vir na forma de sintomas, vão vir na forma de insônia, vai vir na forma de muitas coisas. E qual que é o problema quando esse alarme soar? O problema é o alarme em si ou é a direção na qual nós estamos indo? Nós estamos saindo da estrada e indo para o precipício. Qual que é o problema? É a direção que nós estamos tomando. Sabe quando você está dirigindo e o carro
eventualmente começa a sair da estrada e o volante começa a tremer? Qual que é o seu problema? É a direção que você está indo ou é o volante tremendo? Muita gente está tomando um remédio só para não sentir o volante tremer. É insano isso, né? Mas isso é, infelizmente, o que a nossa inclinação faz. E aí, olha, as pessoas ficam tomando remédio porque elas se sentem bem e Deus não quer que eu sofra. Né? Então, existe um... Quais são os nossos verdadeiros inimigos? É o sofrimento? Nosso verdadeiro inimigo é o quê? Satanás, o pecado e o eu. Não é o sofrimento. Se o nosso verdadeiro inimigo fosse o sofrimento, era muito fácil Deus resolver isso. Deus resolveria isso com uma palavra. Mas o nosso verdadeiro inimigo não é o sofrimento. Então, muito pelo contrário, o sofrimento deste mundo vai ser erguido para todo o universo como uma evidência do quê? Do amor de Deus, da misericórdia, da graça. Só que soma todos os nossos sofrimentos. Não chega aos pés do que Jesus sofreu por cada um de nós. O maior preço pelo pecado não é requerido de nós. Foi requerido do Filho de Deus. Deus pagou o preço para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Mas, se a gente insistir no nosso caminho pervertido, o que mais ele pode fazer? Então, a gente vê a direção, ela nos leva para, primeiro, se sentir mal. Depois, estabelece uma doença. E aí, por último, leva o quê? Leva à morte. Porque o quê? Amaram mais as trevas do que a luz. Então, Deus, da mesma maneira que isso ocorre fisicamente, isso ocorre na maneira espiritual. Existe a estrada da obediência espiritual. Na obediência espiritual, Deus pede que a gente aprenda a amar. Só que Ele não pede para a gente aprender algo que Ele nunca fez. Ele, como o Leandro estava pregando ontem, Ele abriu mão da vontade dEle, que era pura, santa e boa, para dizer, ó Isaac, você tem condições de abrir mão da sua vontade egoísta. Você tem condições de abrir mão do seu coração pecador. Porque eu abri mão da minha vontade santa, pura, justa e boa. E eu me subordinei. Eu fui submisso até a morte. E a morte de cruz. E você, Isaac? Você quer submeter o seu eu? O seu egoísmo? A sua maneira, o que você acha, a sua vontade? Né? Então, Deus é justo. Ele já fez a obra. Cabe o quê? Cabe a cada um de nós agora reconhecer quem nós realmente somos e quem Ele realmente é. Darmos glória pela graça maravilhosa que Ele nos oferece.